Olá, turma, tudo bem? Glória a Deus, né? Mais um dia na nossa leitura, mais um tempo com a palavra. Vamos orar e a gente já vai começar para aproveitar o nosso tempo o máximo possível, né? Para a gente estar lendo, depois estar tendo nosso tempo de devocional, nosso tempo de oração, quem tem esse período aí, né? Unido à leitura. Então vamos aproveitar. Senhor, eu quero te agradecer por esse início de semana, hoje já quarta-feira, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem compartilhado conosco através dos ensinos, através da leitura, quando nós lemos e o Espírito Santo nos ensina. Ficamos muito gratos, Senhor, com tudo que o Senhor tem construído através das leituras que nós temos feito, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse tempo de meditação na palavra, por esse tempo de comunhão com o Teu Espírito. Eu sei, Senhor, que coisas grandes e poderosas estão sendo construídas dentro de nós, do nosso espírito, e no tempo certo, o Espírito Santo nos lembra, nos ajuda, nos fortalece por causa dessa reserva espiritual que nós vamos fazendo todos os dias. Obrigada, Jesus, por mais esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje, quarta-feira, né, dia 3 de maio, e eles tinham colocado na apostila somente o Salmo 133, tá? Porém, o Salmo 133 é um dos salmos mais gostosos, né, que tem dentro do livro de Salmos, que vai falar sobre essa questão da união, Davi falando como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, são 3 versículos e eles tinham deixado somente esse texto. Eu não vou simplesmente ler 3 versículos e finalizar a nossa leitura, né? A gente tem tanto tempo, pelo menos aí 20, 30 minutos, geralmente a gente faz por dia, então eu não vou fazer essa judiação de gravar 2, 3 minutos aqui lendo o Salmo 133, porque a gente não está fazendo estudo, então eu não vou destrinchar esses 3 versículos como se fosse um estudo, sendo que a gente está fazendo a leitura. Então eu quero aproveitar e emendar na quinta-feira, que é Salmo 106 e 107. E na quinta, sim, na quinta a gente tem 2 salmos bem grandes, eu acredito que por isso que eles tenham separado, mas né, podiam ter colocado um outro texto aqui junto com o Salmo 133. Mas vamos aproveitar e unir então esses dois, então a gente vai pegar a quarta e a quinta, que é o Salmo 136, o Salmo 106 e o Salmo 107. E amanhã, na quinta-feira, a gente faz o texto da sexta, e assim sucessivamente, tá bom? Então a gente vai seguindo aqui para aproveitar o nosso tempo máximo possível. Então, Salmo 133 diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Essa união é como óleo perfumado derramado sobre a cabeça de Arão, escorrendo pela barba até a bainha da roupa do grande sacerdote. Essa união perfeita é como o orvalho que cai sobre o monte Hermon e desce sobre os montes de Sião. O Senhor derrama ali as suas bênçãos e dá vida eterna. Então, o Salmo 133 é um salmo de peregrinação, um salmo de Davi, que ele fala sobre unidade, né? Ele fala sobre esse amor que nos faz viver entre irmãos, que nos faz viver em comunidade, que nos faz viver debaixo da bênção de Deus, que é onde o Senhor realmente ordena a bênção e a vida eterna, né? Na união, nós somos o corpo de Cristo. Jesus nos demonstra isso muito claro quando ele está, né, no seu ministério aqui nessa terra, de como nós devemos viver em união, como é agradável para Deus ver isso, né? Que a gente entenda essa paternidade dele como pai e nós aqui nessa terra como todos sendo irmãos. Esse é um dos principais mandamentos, né? O segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus, o segundo é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então isso fala de viver em união, viver em comunidade, viver em unidade diante de Deus. Amém? Então Salmo 133 são esses 3 versículos maravilhosos e que realmente dá um estudo tremendo aqui se for destrinchar essa palavra, né? Se você tiver tempo de ir atrás um pouquinho desse texto, com certeza vale a pena se aprofundar para ver o que Davi está dizendo aqui. Salmo 106. Esse é um salmo mais extenso, então a gente vai lendo aqui com mais atenção. Salmo 106, versículo 1 diz assim: Aleluia!
Deem graças de coração ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor cuidadoso dura para sempre. Quem seria capaz de contar todos os feitos poderosos do Senhor? Quem é capaz de dizer como é grande o seu poder e louvá-lo como ele merece? Há muitas bênçãos para aqueles que andam pelo caminho da verdade e procuram sempre fazer o que é certo aos olhos de Deus. Ó Senhor, lembre-se de mim quando mostrar o seu amor, salvando o seu povo. Salve-me também, para que eu possa desfrutar da riqueza e da paz dos seus escolhidos, sentir a alegria do seu povo e participar da tremenda felicidade que dará ao seu povo eleito. Nós pecamos como os nossos ancestrais, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, os nossos pais não deram valor às suas maravilhas. Bem depressa se esqueceram do seu imenso amor, tantas vezes demonstrado. Junto ao Mar Vermelho, eles se revoltaram contra o Senhor. Assim mesmo, ele os salvou para proteger a honra do seu nome e para mostrar a todos o seu poder. Deu uma ordem ao Mar Vermelho e este secou. E ele fez os israelitas passarem pelas profundezas, como por um deserto. Foi assim que Deus os salvou dos seus inimigos, que os odiavam, e eles ficaram livres deles. Quando os egípcios tentaram passar por ali, as águas do mar se fecharam e todos os inimigos de Israel morreram afogados. Ninguém sobreviveu. Então, finalmente, os israelitas creram nas suas promessas e cantaram louvores. Mas que tristeza! Logo se esqueceram do que ele tinha feito e não tiveram paciência para saber o seu plano. Exigiram que Deus lhe desse o que seus apetites pediam. Com sua cobiça, lá no deserto, puseram Deus à prova. Deus atendeu aos pedidos do povo, mas como castigo mandou uma doença que se espalhou entre eles. Mais tarde tiveram inveja de Moisés como líder e de Arão, o homem escolhido por Deus para ser representante do povo perante ele. Por causa disso, a terra se abriu e engoliu um grupo comandado por Datã e Abirão. O Senhor mandou fogo do céu para destruir os seguidores deles que queriam tomar o lugar dos sacerdotes. No Monte Sinai, onde o Senhor lhes deu a lei, fizeram um bezerro e adoraram aquele ídolo feito de metal. Trocaram o Deus glorioso pela imagem de um bezerro que come capim. Desprezaram a Deus, seu Salvador, que tinha feito grandes milagres na terra do Egito, sinais na terra de Cão e maravilhas juntos ao Mar Vermelho. Por isso, Deus ameaçou destruir completamente os israelitas. Se Moisés, seu escolhido, não tivesse pedido e implorado, Deus certamente teria acabado com o povo de Israel. Além disso, não deram valor à terra prometida e não acreditaram na promessa do Senhor. Resmungavam e reclamavam nas suas tendas, sem obedecer às ordens do Senhor. Como castigo, o Senhor jurou solenemente que aquela geração de israelitas morreria toda no deserto e que no futuro o povo de Israel seria espalhado entre as nações da terra. Na região de Baal-Peor, os israelitas adoraram a imagem de Baal e comeram animais oferecidos aos ídolos, deuses falsos e sem vida. Com todos esses atos, os israelitas provocaram a ira do Senhor. Por isso, uma terrível doença se espalhou entre o povo. Foi então que Finéias tomou a iniciativa de castigar os culpados e a doença parou. Por causa desse ato de fé, Finéias foi contado por Deus como um homem justo, será lembrado em toda a história, por todas as gerações. Os israelitas também provocaram a ira de Deus quando exigiram que eles lhe desse água em Meribá. Por causa disso, Moisés foi castigado. Os israelitas rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés, irritado, agiu e falou sem refletir. Depois de entrarem na terra de Canaã, os israelitas não destruíram completamente as nações que ali viviam, como o Senhor havia ordenado. Pelo contrário, misturaram-se àquelas nações e aprenderam a imitar os seus maus costumes. Adoraram os ídolos desses povos, e isso se tornou uma grande armadilha para os israelitas. Sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, oferecidos aos falsos deuses das nações de Canaã. Com isso, a terra ficou manchada pelo sangue deles. Suas obras más mancharam sua vida aos olhos de Deus, corromperam-se com seus feitos. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e ele sentiu aversão pelo seu povo, especialmente escolhido. Assim ele deixou que os israelitas fossem,
derrotados e dominados pelas nações pagãs. Israel foi maltratado e explorado pelos seus inimigos, que conquistaram sua terra. Por várias vezes o Senhor libertou os israelitas, mas eles insistiam em desobedecer aos seus planos, e por causa dessa desobediência se afundaram ainda mais no pecado. No entanto, Deus viu seu grande sofrimento, olhou para eles com amor e atendeu ao seu grito de socorro. Lembrou-se por amor a eles da sua aliança eterna, e por causa do seu amor eterno, ele mudou de ideia. Fez com que os povos que derrotavam Israel tivessem pena dos israelitas. Ó Senhor nosso Deus, salve-nos agora, reúna o seu povo espalhado entre as nações. Então daremos graças ao Senhor, ao seu santo nome, e nos gloriaremos no seu louvor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Todo o povo de Israel diga amém e aleluia. Salmo 106 é um outro texto que eu geralmente gosto desses textos, porque perceberam que ele faz um grande resumo dos textos até aqui. Percebe que ele vai falando como que numa linha do tempo, né? Mostrando o que foi acontecendo ao longo da caminhada de Israel, ao longo da caminhada do que Deus estava fazendo até ali. E o salmista então vai escrevendo os acontecimentos e o que Deus foi fazendo com Israel até aquele momento. Como é bom, né? Perceber que eles passavam as informações de geração para geração dessa maneira. Eles lembravam dos feitos do Senhor, eles lembravam tanto das bem-aventuranças quanto dos castigos, das maldições que foram caindo sobre Israel, da parte boa das conquistas, mas da parte ruim da desobediência. Eles lembravam uns aos outros do que Deus havia feito até aquele momento. E isso sempre é muito bom, né? Eu gosto muito desses textos porque faz aquele lembrete breve, resumido para nós dos acontecimentos até esse momento. Se você pegar esse texto do Salmo 106 e for separando ele por trechos e lembrando as passagens que a gente já leu em Êxodo, em Números, em Levítico, em 1 Samuel, né? Então Deus está inspirando o salmista a escrever algo resumidamente para que os israelitas fossem se lembrando daquilo que Deus estava fazendo. Então eles iam cantando louvores, salmodiando a Deus e falando dos grandes feitos do Senhor. Que a gente possa cantar os grandes feitos de Deus, que a gente possa lembrar da grande misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida. Salmo 107. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor cuidadoso e fiel dura para sempre. Vocês que foram salvos pelo Senhor das mãos do inimigo, contem sobre a salvação de Deus. Sim, anuncie esse amor pelos salvos que estavam espalhados por toda a terra, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e que foram reunidos pelo Senhor. Eles andaram perdidos pelos desertos e por terras áridas, sem achar uma cidade onde pudessem morar. Passando fome e sede, estavam a ponto de morrer. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Mostrou-lhes o caminho certo e seguro para alcançar uma cidade onde pudessem morar. Deem graças ao Senhor por seu amor cuidadoso. Louvem o Senhor pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Ele sacia o sedento e dá alimento de sobra ao faminto. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, sentindo bem de perto a ameaça da morte, presos por correntes e dominados pelo desespero, pois se revoltaram contra as palavras de Deus e não deram importância aos conselhos do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados, a ponto de ficarem esgotados, e não apareceu ninguém para ajudar. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Deus os tirou da escravidão e os livrou da ameaça de morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Deem graças ao Senhor por seu amor cuidadoso, e pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Ele quebrou as pesadas portas de bronze das prisões e partiu as trancas de ferro. Alguns foram tolos, foram castigados por andarem no caminho da maldade. Desobedeceram a Deus, perderam a vontade de se alimentar e chegaram bem perto da morte.
No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Com uma única ordem, o Senhor curou os doentes, livrando-os da morte. Deem graças ao Senhor pelo seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que ele faz em favor dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem com cânticos de alegria as obras do Senhor. Há ainda os marinheiros que em seus navios cruzam os mares, fazendo negócios na imensidão das águas. Eles viram as obras do Senhor e o poder de Deus em ação nas águas profundas. Com uma palavra sua, ele provocou um vento muito forte, que levantou ondas enormes. Levados pelas ondas, os navios subiam bem alto e depois pareciam descer até o fundo do mar. Desesperados, os marinheiros perderam a coragem. Cambaleavam como se estivessem bêbados, tropeçando e caindo, e toda a sua habilidade foi inútil. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e ele livrou-os da tribulação em que se encontravam. Ele fez a tempestade parar e as ondas se acalmarem. As ondas sossegaram, os marinheiros se alegraram, e Deus os levou ao porto em segurança. Deem graças ao Senhor pelo seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que ele faz em favor dos homens. Além disso, exaltem o Senhor quando o povo se reunir para adorar e louvem a ele na assembleia dos líderes. O Senhor transforma rios em desertos e fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo salgado e inútil por causa da maldade de quem morava ali. Ele transforma o deserto quente e seco em açudes e a terra ressecada em fontes de água. Ele dá aos pobres e famintos essa nova terra para ali construírem a sua cidade. Lá eles semearam os cereais e plantaram uvas e tiveram grandes colheitas. O Senhor abençoou o seu povo e eles cresceram muito em número. Deus não deixou que o gado diminuísse. No entanto, perderam sua força e poder, voltaram a ser poucos em números, foram humilhados com a exploração, desgraça e muito sofrimento. O Senhor despreza os príncipes orgulhosos e faz com que eles andem sem destino por terras desconhecidas, onde nem sequer existem estradas, mas livra da miséria os pobres e aumenta suas famílias como rebanhos. Os que obedecem a Deus veem essas coisas e se alegram, mas os perversos ficam sem resposta. Que os sensatos reflitam nisso, pensem no amor cuidadoso do Senhor. Salmo 107 é uma chamada, do salmista para a reflexão da bondade e do amor cuidadoso de Deus, ele diz, o seu amor cuidadoso e fiel. Como o amor de Deus é cuidadoso, como Deus zela pelo seu povo, como Deus ouve o clamor do aflito, como Deus dá, toda a provisão para aquele que tem fome e sede. E isso tem um aspecto tanto físico como espiritual. Então Deus sempre vai ser zeloso, vai ser fiel com todas as suas promessas. Tudo aquilo que Deus deixou para nós, revelado na sua palavra, como promessas, como mandamentos, como direções, como leis, princípios. Deus é fiel para cumprir cada um desses princípios e projetos e promessas que ele tem. Então nós precisamos conhecer e nós precisamos praticar para que nós vejamos com os nossos próprios olhos a bondade do Senhor sobre a terra. Então é uma chamada, uma advertência para que nós possamos ver a bondade e a fidelidade do Senhor. Porque aqueles que são injustos, infiéis, também veem a maldição cair sobre eles e não tem o que fazer, porque Deus faz de uma terra de muita água uma terra seca, deserta por causa do pecado. O pecado, gente, adoece a terra. O pecado traz maldição sobre a terra. O pecado traz destruição sobre a terra. Então, quanto mais o homem está longe de Deus e em injustiça, em pecado, mais a terra sofre por isso. Porque a injustiça vai gerando maldição sobre a terra. Mas o contrário também é verdadeiro, graças a Deus. Quanto mais justiça o homem se coloca, quanto mais obediência o homem está, mais o Senhor prospera os dias da humanidade, os dias do homem, a terra se torna extremamente fértil. E é isso que a gente vai vendo ao longo da palavra, conforme o Senhor vai mostrando, o que vai acontecendo na história do seu povo. Então o salmista está muito inspirado em mostrar para nós a grandeza de Deus, os feitos do Senhor até aqui e fazer-nos refletir, é isso que ele diz, que os sensatos reflitam nisso,
Pensem no amor cuidadoso do Senhor. Salmodiar, né? Falar da grandeza de Deus, cantar louvores a Deus, engrandecer ao Senhor pelo amor cuidadoso dele, pelo amor fiel dele sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima quarta-feira para vocês. Então hoje nós fizemos uma dupla aí de dias, né? Nós fizemos a quarta e a quinta, né? Com os 3 salmos, Salmo 136, 106 e 107. Amanhã, então, a gente dá continuidade entrando já no texto da sexta-feira, tá bom? Então prestem atenção aí na apostila para não se perder. E aí, provavelmente no sábado e no domingo, eu vou dar uma dividida nesses salmos que estão tanto no sábado quanto no domingo, para a gente continuar dentro da rotina aqui da apostila, né? Pra gente também não se perder. Então, no sábado e no domingo, eu vou dar uma olhada no tamanho desses salmos e dar uma dividida aqui pra gente poder separar sexta, sábado e domingo esses salmos que estão aqui. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí pra vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta para continuar lendo e passando esse tempo com o Senhor. Deus abençoe.